Ô, Rafael, deixa eu aproveitar então e já começar te perguntando sobre... Você assistiu o debate ontem? Eu assisti o debate. Debate muda opinião de eleitor, a não ser que haja um desempenho absolutamente pífio, um desempenho absolutamente maravilhoso de um concorrente. O que eu não me lembro exatamente de ter acontecido, pelo menos na história recente aqui no Brasil. É claro, a gente sempre volta ao debate de 89, né? Mas aí estamos falando de um outro assunto. Mas um debate com regras mais ou menos rígidas, dependendo do local onde ele é feito, do formato adotado por quem propõe o debate. Ele é capaz de mudar alguma coisa na concepção do eleitor, especialmente numa eleição como a gente teve aqui as duas últimas, ou como a da Argentina, em que parecem votos tão já solidificados, né? Eu não menosprezaria o efeito do debate, e sobretudo nessa eleição da Argentina. Porque, vamos lá, né, as condições que, quando a gente olha, né, como cientista político, quem é que vai ganhar a eleição, como é que vai ser essa eleição e tal, tem o primeiro indicador, como é que o governo está indo. Governo bom, percebido como governo positivo pela maioria da sociedade, a eleição é quase que um rito de passagem, confirmando o cenário de reeleição ou de vitória do candidato apoiado por esse governo. Então não é o caso na Argentina. Então, em tese, você poderia dizer, né, agora vai a oposição vai ganhar, perdão. Só que quando eu olho o candidato da oposição, tem uma taxa de rejeição muito alta. Então nós temos uma eleição com um governo que ninguém gosta. Claro que estou exagerando aqui na tinta. Mas é importante a gente posicionar aqui, o candidato do governo é o ministro da economia de um país com a economia em frangalho. Hoje saiu o dado da inflação, ele é 2 dígitos, é muito elevado, né? E aí você junta, então, um candidato que ninguém gosta, de um governo que ninguém gosta, com um nome de oposição também com uma rejeição muito alta. Então, fica muito difícil para o eleitor se definir para onde ele vai no final das contas. Campanha apertada, as pesquisas mostram algum equilíbrio, não está muito claro quem venceria hoje. Então, eu acho que essa é uma receita para um debate, evidentemente, não sozinho, mas com essas últimas circunstâncias antes do pleito, acho que pode ser um fator importante aí no comportamento eleitoral. Porque no debate em si, não é, Helene? O Sérgio Massa aparentemente mostrou um pouco mais de qualificação para lidar com os temas do cotidiano, de um eventual governo, né? Agora, é o que o Rafael lembrou, você está falando de um ministro da economia de um país com taxa de 40% de miseráveis, de milhares de pessoas abaixo da linha da pobreza, com problemas com os quais os argentinos não estavam habituados a lidar, como violência urbana, não na mesma magnitude que aqui no Brasil, mas tráfico de drogas, enfim, uma série de aspectos com os quais os argentinos não estavam tão habituados assim a lidar. E uma das razões para isso também, sem dúvida, a pobreza, desemprego, enfim, desesperança. Como é que você vê o panorama lá, Elaine? Eu tendo a discordar um pouquinho na questão da rejeição do Massa, porque se você pensar, apesar dele estar aí com uma economia muito ruim, né, de uma inflação acumulada no ano de quase 140%, ele chegou no segundo turno, né, o que não era nem muito esperado, né? A gente tinha ali uma tendência mais para Buric do que propriamente para ele. As pesquisas, pelo menos, apontavam ele sempre no terceiro lugar. E ele teve ali um resultado nas urnas no primeiro turno que surpreendeu todo mundo. Ninguém esperava esse desempenho dele no primeiro turno. Então, não acho que ele tenha uma rejeição, até porque as pessoas sabem que a situação da economia da Argentina já se arrasta por um longo período, né? Ele não foi ele o causador neste governo. A Argentina vem há décadas, né, se enroscando aí nas questões econômicas. Por outro lado, ele tem aí essa questão do peronismo, ele está mais para a esquerda, e o Milei é aquele nome, ele é muito parecido com a história que a gente viveu aqui no Brasil com o Bolsonaro, né? É um nome que desponta, é um nome que quer ir contra o sistema, quer simplesmente romper com o sistema, romper com tudo, como se ele fosse, com isso, resolver todos os problemas da Argentina.
Não, o Atlas, né, que foi o instituto de pesquisa que acertou, que mais acertou no primeiro turno, ele disse que Milei vence o segundo turno com 4 pontos percentuais de diferença aí para o Massa. A questão toda tá, eu não sei se Milei vencendo, o quanto ele se sustenta nesse poder, né? Assim, a situação da Argentina é muito difícil e se ele mantiver aquilo que ele está propondo em tempos de campanha, que é a gente, primeiro que fora do Mercosul ele não consegue, porque isso não passa no Congresso. Mas ontem ele baixou bem a bola, né? Ontem ele disse que não vai, o Milei, né? Não cabe ao Estado, na avaliação dele, meter a colher em negócio feito entre privados. Então, se um empresário quiser fazer negócio com um país qualquer, o empresário que faça. Porque, enfim, ele foi confrontado. Não é cá entre nós, é meio. Eu acho que ele vai ter que dar um passo atrás, inclusive com relação ao Brasil. Ele não vai romper com o primeiro e com o terceiro parceiro comercial da Argentina. Né? Mas ainda que não rompa, pode ter, perdão. Não, vai ter. Problemas não vai ser importantes. Uma relação de amor. Não, eu acho que mais do que isso. Eu acho que aí o Massa não explorou bem, não sei se você ficou com essa impressão, Rafael, porque ele diz o seguinte, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o empresário, ele deu a entender ali que é o seguinte, olha, quem quiser fazer negócio com o Brasil, com a China, que faça, eu não vou me reunir. Mas o comércio bilateral não é feito só do eu tenho algodão, você compra algodão. Eu acho que é uma visão muito simplista, então, que na verdade foi muito mais a preocupação dele tentar minimizar um pouco, né, o tom que ele fez, sobretudo para a agenda econômica, porque eu acho que eu gosto do paralelo em relação ao caso brasileiro, mas acho que a diferença importante é que, eu estou exagerando de novo, né? O discurso do Bolsonaro, quando eleito em 2018, era um discurso que, em tese, era do mainstream econômico. Então, ele vai lá, trouxe lá o Paulo Guedes, um ministro ultraliberal. Pela primeira vez, efetivamente, um governo liberal. Esse era o discurso, mas era bem mainstream. E, em tese, heterodoxo na maneira como tratar da política, não é um político tradicional, não iria fazer coalizão, etc. No caso argentino, o curioso é uma combinação de duas heterodoxias. Na política, com esse mesmo tipo de discurso, disruptivo, de questionamento das instituições de todos os tipos, não só as de Estado, mas também heterodoxia no plano econômico. Então, dolarização, acabar com a autonomia do Banco Central, cortar relações com alguns países no mundo, incluindo o Brasil. Então, era uma combinação muito bombástica, né? Não é por um acaso que, enfim, ele precisou amenizar bem o discurso. Só que quando a gente olha o tipo de medida, o tipo de anúncio, é bem forçado. É como esse caso. O governo faz, né? Se não tiver governo estabelecendo relações comerciais, não tem iniciativa privada também fazendo trocas com o exterior. É.